Olá, sejam muito bem-vindos ao Mivicast, o podcast que constrói novas ideias. Eu sou a Rose Oliva. E eu sou Mayara Bueno. E nós estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio incrível para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema, né, Mayara, que é super antigo e ao mesmo tempo super atual, que é sustentabilidade. A gente vai mostrar um pouquinho por que a Mivita se preocupa tanto com isso. E para falar um pouco mais da parte técnica que a gente não domina tanto, a gente trouxe 2 profissionais de ponta. Um de fora, que é um fornecedor incrível nosso, e uma que, inclusive, é a grande responsável por fazer nascer cada um dos empreendimentos lindos que vocês conhecem, porque ela hoje coordena o nosso setor de incorporação. Vamos começar apresentando eles? Vamos sim. E a gente quer saber desses 2 convidados maravilhosos, como é viver em um empreendimento sustentável e o que isso pode mudar na vida do cliente, né, Rose? Então vamos lá? Com certeza. E aí, só para relembrar, se você não assistiu ainda os outros episódios que a gente lançou, acesse o nosso canal do YouTube, clica lá, porque cada mês a gente vai trazer um tema diferente que envolve mercado imobiliário em si, arquitetura, sustentabilidade. Só tem conteúdo bacana. Então, aproveita lá e interage com a gente, né, Mayara? Para saber se você tem um tema que você queira que a gente aprofunde um pouco mais, algum convidado que você queira que a gente traga aqui, o podcast é para vocês, tá? Vão lá! Comentam, sigam. A gente está aqui para fazer isso para você e para realmente tirar todas as dúvidas possíveis. Vamos lá? Bom, deixa eu começar apresentando quem é da Mivita, né? Eu vou falar aqui de uma pessoa muito especial, sou suspeita, porque a gente trabalha há muito tempo já juntas. Crescemos juntas dentro da Mivita, basicamente, e hoje, de fato, sem exagero, ela é que faz o grande nascer do produto dentro da incorporação. Então, a idealização da parte arquitetônica, ela é uma arquiteta fantástica e hoje não é à toa que está à frente do setor de incorporação, porque a bagagem e o capricho e o nível de exigência dela é enorme. Júlia Vescovi. Que resposta! Muito obrigada. E sim, eu e Rose, a gente já está caminhando na Mivita há uns 4 anos já e pouquinho, né? Então, a gente cresceu junto lá dentro. Criamos uma parceria bem bacana. E assim é com todo mundo, né, Mayara? Sim. Então, hoje eu faço essa parte de desenvolvimento de produto lá dentro da Mivita. E cada projeto é muito especial, cada projeto tem uma novidade, uma inovação. É um filho, né? É um filho. E cada um a gente fica assim, né? Qual que eu gosto mais? Qual que você gosta mais? Eu gosto mais desse. Então, a gente agrada muito gostos também, internos e externos, e também estamos aí para isso. E a intenção é sempre trazer novidade e sempre superar. A gente brinca lá que a gente bota a nossa régua lá em cima, né? E a gente tem que superar a nossa própria régua. E é isso. Então, cada empreendimento a gente tem que correr atrás de novidades, de novas tecnologias, inovação, trazer sempre ali uma planta maravilhosa. Tivemos uma reunião hoje lá com o Thiago e o André e eu fico, gente, é muito difícil porque a gente quer tudo. A gente quer a melhor vista, a melhor frente, a melhor planta, a melhor... tudo. A melhor fachada, a melhor tecnologia. Aí a gente fica assim, meu Deus. Não, e quem olha o produto pronto... saiu o book, que lindo, que maravilhoso. Não sabe... Facinho. Não sabe o tamanho da jornada que tem por trás, né? E da responsabilidade. E da responsabilidade, porque é aquela velha história, assim, a gente perfeccionista que somos, como a empresa inteira, a gente não abre mão de estar perfeito, né? Então, a gente do comercial fala muito que, às vezes, a gente se reúne com vocês porque vocês contam tanta coisa incrível que vocês fazem nos bastidores, o detalhe que o nosso time 90% feminino, detalhista, pensou... E que muitas vezes a gente não coloca para fora, né? A gente não sabe que vocês pensaram naquele detalhe e que o cliente vai ganhar muito com aquilo. Então, faz toda a diferença, porque realmente, né? Quando a gente capta essas informações, esses detalhes, a gente consegue passar para o cliente, que é o nosso consumidor, né? O cliente que realmente vai morar, ele consegue entender toda essa dinâmica por trás. Ele vê o cuidado, ele vê os detalhes, porque se a gente apresenta isso de uma forma fria, ele não consegue sentir, ele não consegue entender a grandeza do projeto. Como a Rose falou, né? São detalhes muito importantes e que vêm, né, nascendo aos pouquinhos e muita reunião, né? Cabeças ali pensantes o tempo todo tentando fazer o melhor. E o cliente precisa saber disso, o carinho que vocês fazem nos nossos projetos. Sim, e é muita coisa. Até pra gente parar pra pensar, a gente fica assim... Que é muita coisa. E às vezes a gente tá com tanta informação
porque até passar para vocês é difícil. Então, se da gente passar para vocês é difícil, imagina vocês também conseguirem captar tudo isso e o que vocês fazem com muita maestria, né? Convenhamos. E o assunto de hoje, né? Vamos falar aqui agora do nosso amigo, parceiro já que virou aí. Estamos indo até para outros empreendimentos, aí papos para o resto do Mivicast. Mas esse assunto, né, de sustentabilidade veio muito forte aí na Mivita, através até do rebrand, né, que aconteceu. E aí a gente começou a buscar esse tema mais forte. Com isso, a gente foi atrás de uma consultoria. E aí, vamos deixar vocês, acho que apresentar e a gente continua Fique à vontade, já apresente o Rafael. Então, Rafael está aqui hoje, né? Nosso querido amigo da Petinelli. Fala um pouquinho, Rafael, da empresa, o que vocês fazem, o trabalho que vocês estão fazendo com a gente, que é muito bacana. E como até falei, já estamos até indo para um segundo empreendimento, né? Quem sabe um terceiro, né? E outros, né? Então, vamos lá. Vamos primeiramente, olá a todos. Júlia, Rose, Maiara, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou sócio e diretor da Petinelli Engenharia. Hoje, situados na cidade de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. E estamos em vias de finalizar o nosso escritório no Uruguai, então estamos aí expandindo também para a América do Sul, América do Sul de forma geral. Seria muito simplista da minha parte eu falar que a Petinelli é uma empresa de certificação. E eu acho que a maioria das pessoas, quando pensam na Petinelli, pensam em sustentabilidade, é a primeira coisa que vem à cabeça. Mas acima de tudo, ou antes de qualquer coisa, a Petinelli é uma empresa de engenharia. Então não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, isso aqui é legal porque é legal para o meio ambiente, é bonito para o meio ambiente. Se no final das contas, o cliente da Mivita, que no final das contas é o meu cliente também, não vê valor ou não sentir isso na pele, seja isso de qualquer forma, financeiramente, sensorialmente, né, do ponto de vista mental, se ele não consegue enxergar isso, se ele não consegue ver esse valor, não é sustentável, né? Então, não adianta nada eu falar aqui um monte de coisas que seria bacana, né? A coisa mais legal que a gente tem internamente, o Guido Petinelli, CEO da empresa, fundador, ele tem uma história muito bacana. Se uma pessoa quer tomar um banho de meia hora, ela tem que poder tomar um banho de meia hora. O meu papel aqui não é chegar para ela e falar, cara, como sustentabilidade isso é um péssimo negócio, você tem que tomar um banho de 3 minutos. Não. Quais são as ferramentas que me possibilitam tomar um banho de meia hora? Aonde eu consigo buscar alternativas que me possibilitam isso? Isso é conforto, né? Acima de tudo, a gente não pode abrir mão de conforto em prol de eficiência. E eu não estou falando que não tem que ter eficiência. Eu estou falando que projetos têm que nascer de maneiras inteligentes. E esse é o papel que nós estamos fazendo hoje com a Mivita. Fica aqui o meu agradecimento, não só pelo convite, mas também por, né, demonstrar a iniciativa de buscar esse tipo de coisa, principalmente porque a gente gosta de dizer que os nossos clientes são malucos, né, loucos. Porque antes de inovadores, uma pessoa é louca porque ainda não deu certo. Na hora que dá certo, aí ela vira inovadora. Aí ela é gênio. Mas até então ela é uma maluca. A Mivita acho que se enquadra exatamente nisso. São os loucos num primeiro momento e o mais louco de tudo é que eles estão nos ouvindo. Então isso é bacana demais. Esse é um adjetivo que nos bastidores a gente brinca muito, né, Júlia? Sim. Nossos diretores falam frequentemente que quando vai nascer um projeto, eles olham e falam assim, a gente tá maluco. E aí eles sabem que é um termômetro de que a gente tá no caminho certo. Vai dar certo, vai funcionar. É isso aí. Isso é loucura, meu Deus. Será? Vambora. Bom, vamos lá. Eu gosto sempre da gente começar o nosso bate-papo. E o legal do podcast é porque ele vai fluindo, né? A gente tem uma série de perguntas aqui, não vamos lembrar da maioria, tudo certo. Já pensei em várias coisas aqui, inclusive, já tô lá na frente. Eu acho legal. A intenção do Mivicast é a gente trazer conhecimento. E aí a gente aqui hoje está falando não só para o corretor, que de fato é o primeiro cliente. Porque, gente, se ele não comprar o nosso produto, se ele não comprar o nosso preço, a nossa tecnologia, o que a gente está colocando ele no book, esquece, o cliente dele não vai comprar, né? E o cliente final, de fato. Então, a ideia nossa aqui é tanto o cliente final que está ouvindo, poxa, o que vai ter no meu apartamento? O que a Mivita está pensando por trás? Porque, às vezes, ficou um discurso que a gente fez na fase da venda, mas ouvir da empresa que está fazendo, ouvir de quem idealizou essa estratégia é muito legal. Acho que passa um pouquinho do senso de bastidores, né? E um pouco mais de valor naquilo que a gente vendeu. Então, eu acho que trazer dados para a gente começar e deixar isso provocativo é interessante. Eu vou puxar uma, a Maiara vai puxar outro. O nosso time levantou aqui alguns dados para a gente entender que esse assunto, ele é um assunto antigo,
mas que ainda tem muito pouca atenção das construtoras, né? Ou que é tratado de forma muito superficial, Superficial. Exato. É uma palavra. Sustentabilidade é o verde, é bonito, né? E não é só Ou isso. subentendido também, Sim. né? Exato. Por exemplo, o nosso time levantou aqui um dado, segundo a Câmara Brasileira de Indústria de Construção, apenas cerca de 8%, na verdade, das obras do Brasil, que é muito pouco, adotam práticas sustentáveis de uma forma estruturada, que é o que a gente está procurando fazer. Ou seja, mais de 90% das construções ainda não tem medidas sustentáveis que não sejam somente a palavra da boca para fora. Gente, é muito pouco. E aí eu fico feliz demais de saber que a gente já faz, né? E já vem fazendo há um tempo, né? Certo, já vem fazendo há um tempo. Isso é até algo que depois eu vou complementar, mas foi incrível a primeira consultoria que a gente teve, né? Que foi a do Quartzo. Quando a gente começou a desembolar lá quais eram as coisas que a gente ia fazer, cara, quanta coisa que a gente já fazia. E a gente melhorou. Mas a gente já fazia, a gente já atendia vários pré-requisitos e a gente só fez melhorias, né? Para atingir aí, no caso, pontuações para vir no futuro uma certificação. Mas não que esse é o foco. O foco é o que a gente já fazia, que era entregar uma experiência boa para o cliente, né? O bem-estar e um conforto para o cliente, e a gente aprimorou ainda mais isso. Legal demais. Muito bacana. E aqui um outro dado importante para a gente, né? Que aí a gente fala também, como você disse, né, Rose, sobre o nosso cliente final, sobre o nosso cliente também corretor, é que imóveis com certificação sustentável podem alcançar até 30% de valorização em comparação a imóveis semelhantes sem a certificação. Além disso, os estudos apontam que esses empreendimentos, eles têm redução de até 50% no consumo de energia e água, tornando-se muito mais atrativo também ao longo prazo. Né? E aí a gente, para começar, queria já perguntar para você, Rafael, para você contar para a gente o que de fato, né, esse selo, né, o GBC, as práticas que a gente tem, elas mudam na vida do consumidor. O que assim, de fato, no dia a dia? Porque é isso que a gente tenta, muitas vezes, passar para o cliente. E como a gente também não tem, talvez, tanto conhecimento como você, por exemplo, para poder passar todos os detalhes, a gente fica fazendo todos os esforços possíveis, pegando informação para realmente fazer com que ele entenda que não é só um selo, não é uma nomenclatura. O que isso realmente vai impactar na vida dele financeira, na vida da família, no convívio, no meio ambiente. E eu acho até que, para complementar, traz pra gente muito rápido, porque a gente tá falando aqui, porque já tá um pouco no nosso dia a dia, né? Sim. Mas talvez quem tá assistindo não sabe o que é o selo, o que é a certificação. Perfeito. E tem um gancho muito legal que a Júlia puxou, porque tem a ver com as práticas, né? Então, a Exato. Milita já tinha uma série de práticas pelo fato de ser caprichosa, pelo fato de ser interessada e querer entregar um produto de qualidade. E desse último empreendimento nosso, Quartzo, a gente procurou uma forma de estruturar isso e, como consequência, buscar uma certificação. Então, como validação, como inclusive, validação. dessas benfeitorias que a gente já entrega, né? Sim. Dá uma introduzida só, o que é a GBC, o que é esse selo, por que a construtora, uma construtora deveria procurar. E aí já tem esse gancho que a Mayara puxou. O que isso, além de ser uma validação, o que isso entrega para o cliente a curto e a longo prazo? Perfeito. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o que muda na vida da pessoa, acho que, acima de tudo, muda a estrutura, quando a gente pensa no caso da Mivita, de uma residência, a maneira com a qual ela convive com a casa dela. Muda por completo, tá? Então, a experiência de estar inserido num ambiente que é confortável termicamente, confortável acusticamente, confortável luminicamente, que você sabe que o teu sistema de ar-condicionado foi pensado e estruturado. A tua fachada, ela se comporta de uma maneira que deveria estar se comportando quando a gente fala de ambientes confortáveis. Que o meu sistema de consumo de água foi pensado para diminuir o consumo, né, geral do meu empreendimento. Tudo isso vem ao encontro do que quando a gente diz a certificação. Quando a gente fala de certificação, a certificação nada mais é do que uma régua, tá? Eu pego o meu empreendimento, encaixo nessa régua e vejo se ele cabe nela, tá? O que a gente tem visto hoje no mercado, de forma geral, é o uso da certificação como uma muleta, né? Então, a pessoa vem, encaixa a certificação, a minha régua da certificação está muito grande para o empreendimento. Aí eu não mudo o empreendimento, eu mudo a régua. Aí eu vou e trago outra certificação. Até o momento que o meu empreendimento encaixa. E aí entra o práticas sustentáveis estruturadas, né? Até que ponto vai esse práticas sustentáveis estruturadas, né? Então, eu estou mudando a régua para encaixar no eu sou sustentável mesmo, ou atendo os preceitos da sustentabilidade, está aqui uma prova disso. Quando a gente fala de realmente olhar para um edifício como um sistema
de maneira, né, não estruturada, mas um sistema, como ele se comporta, como é que vai se impactar as pessoas que estão ali dentro, o objetivo final não é a certificação. A certificação vem com uma cereja no bolo. É a prova de um trabalho muito bem desenvolvido. O desempenho desse edifício, a maneira como ele vai ser concebido, desde o início até o final, é o que torna ele plausível. Então, se eu estou trabalhando com uma fachada com um vidro específico, com controle solar, eu tenho que estar sabendo qual é o impacto desse vidro para o tamanho do meu sistema de ar-condicionado, seja na área comum, seja na área privativa, que é onde o usuário vai utilizar. Se eu estou trabalhando com isolamento de um sistema de atenuação, a gente teve até essa conversa hoje, de atenuação acústica numa laje, numa parede, qual é o impacto disso para o meu vizinho? Por que eu deveria estar fazendo esse tipo de isolamento ou não? E aqui é importante, porque ainda estou trabalhando no mercado imobiliário. Tem que fazer a conta tem que fechar no final das contas. Sim. Né? Então, o que vale a pena e o que não vale? Aonde as pessoas veem muito valor, e a Mivita, no caso, por causa da marca Mivita, vê muito valor também e está trabalhando isso junto. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de certificação, é isso. É aonde que as pessoas vão realmente enxergar. Falando um pouquinho da Mivita, então, no Quartzo, quando nós trabalhamos, eu estou falando já no primeiro empreendimento, é porque já estamos trabalhando em outros. Segundo, né? Por aí vai. Quando a gente começou no Quartzo, e é engraçado, porque como foi um primeiro trabalho, não só a Mivita tem que conhecer a Pettinelli, mas principalmente a Pettinelli tem que conhecer a Mivita. Sim. Né? Obviamente nos contratou, etc., mas tem uma troca, né? Informações. Então, quando eu quero saber até onde esses loucos vão cometer loucuras. E aí é aquilo, eu monto uma apresentação, né? Estabeleço uma estrutura do que eu vou apresentar como produto, e eu sempre ponho aqueles 2, 3, 4 slides final, assim, tá aqui uma loucura que ninguém tá esperando e eu vou ver até onde vai. E a prova maior para mim é a reunião que nós tivemos, né? Agora do novo empreendimento, porque aquelas loucuras estão virando realidade do novo empreendimento. Ai, Jesus. Opa. Comercial gosta, né? Isso aí. Não, eu até falei com o Rafael, eu falei, cuidado com o que você vai falar, porque o comercial depois vai ficar no meu pé. Mas, Rafael, só para fechar o raciocínio, então, a gente poderia dizer que a Pettinelli, ela presta uma consultoria para a construtora para analisar práticas já feitas e práticas que poderiam fazer. E, no final disso, a depender do caminhar dessas práticas, você pode dizer que esse empreendimento entregue, ele atingiu uma certificação, nível. Um selo, de acordo com o conjunto de práticas sustentáveis, de modo geral, que a gente fez. Exatamente isso. E aí, sempre lembrando, quando a gente fala de empreendimentos sustentáveis, a gente muito tem o costume de pensar no prédio pronto, né? Então, poxa, é o meu prédio... Eu vou dar um exemplo aqui que é o mais fácil de pensar. Meu prédio é sustentável, ele tem energia fotovoltaica no telhado, que é o mais fácil. Às vezes até a empresa não faz absolutamente nada, mas põe lá meia dúzia de placa de solar e eu sou sustentável. Tô fazendo... E não é assim que deveria ser. E quando eu digo deveria ser, não é por causa da certificação, é por causa do mercado como um todo. Tem que nascer desde o estudo de massa do empreendimento. O prédio tem que nascer naquele local, com aquela fachada, a nível de projeto, já pensado e conceituado. Quando vai para a obra, vai entrar caminhão na obra, tem que sair com as rodas limpas, porque no final das contas, sai com as rodas sujas, suja a via da prefeitura, vai para a galeria pluvial, a CESAM tem um problema depois para tratar essa água se ela for para a galeria de esgoto, por exemplo. Desperdício de água também para limpar a região. Exato. Então, Primeira vez que o Rafael me falou isso, eu fiquei assim, mentira. Sim. E eu não sabia que a gente já fazia isso nas nossas obras. Também não. A gente já faz. Quando você me contou isso, Eu contei, fiquei né? repetindo isso igual um papagaio nos atendimentos. Falei, galera, a gente faz lava o pneu. Aí os clientes, vocês lavam o quê? A gente lava o pneu. O E pessoal ainda fica assim, assim, nossa, que incrível, né? E ainda assim, lavando, quando ainda sai suja a rua, no dia seguinte a gente tá lá contratando um caminhão-pipa para poder limpar a rua. Olha que bacana. e é isso. E acho que sustentabilidade é fácil pensar do ponto de vista de economia de energia, eficiência de água, eficiência de energia, mas tem esses pontos. Isso aqui é bem-estar social. É o meu vizinho não estar se incomodando comigo porque eu estou fazendo uma obra que, querendo ou não, é uma obra mal gerida, uma obra suja, né? Proteção de talude, gestão de resíduos. Então, não só do ponto de vista do empreendimento pronto, mas se eu estou falando de
geração de entulho, geração de madeira, geração de aço na obra, para onde que esses materiais estão indo? Desperdício. Desperdício e... eu não deveria estar encaminhando para reciclagem, esse tipo de coisa? Então, assim, entender isso, como é que isso funciona, eu acho que é um papel de uma incorporadora séria, né? É papel do mercado da construção civil estar começando a se incomodar e se importar com isso. A certificação vem para isso, ela vem para subir a régua. E aí, quando a certificação percebe que o mercado inteiro está atendendo ou buscando, ela faz um negócio. Ela piora a situação. Ela deixa mais difícil atender. Por isso que nós temos os níveis, sobe a régua. E aí, já vou pegar esse gancho para tirar uma dúvida até pessoal. Como que isso é fiscalizado? Como que é esse processo? Porque lá no final a gente vai receber um selo, mas isso um certificado, né? A gente precisa ter... Vocês precisam ter essa fiscalização. Sim. Como que isso acontece? É o tempo todo? É através de consulta? Perfeito. É uma visita ali na obra, né? De surpresa? Como que acontece? Temos muitas etapas. Várias. Vamos lá. A gente tem uma etapa de conceituação, como eu comentei aqui. Então, a etapa que nós estamos agora nesse novo empreendimento, mas a gente faz um estudo de acompanhamento de todo o projeto. Então, no caso do quartzo, fizemos o estudo da fachada, entendemos como é que a fachada do empreendimento se comporta. Então, é muito ativo. E é uma troca diária, eu diria, né? Então, manda projeto, recebe projeto, questiona, apresenta alternativas. Não, nós vamos para essa. Não, essa aqui não deu certo, volta para outra. Lá dentro da Mivita, a gente acaba tendo que fazer também uma troca com o pessoal da engenharia. Exato. Porque eles vão dar lá várias diretrizes que a gente tem que atender. E aí, a gente tem que entender se cabe mesmo dentro da nossa arquitetura, de forma também a gente concebe desde o início, mas mesmo assim, às vezes são coisas que, a depender do impacto, não daria para atender, mas a gente faz todo ali um remanejo das coisas para poder atender, aí troca essa ideia com a engenharia atende, o que a gente tem que fazer aqui para adaptar, então, para atender, e aí é realmente uma troca muito grande. E aí vem o segundo passo, que é um dos passos, para mim, chave, porque na hora que você tem... O cliente, normalmente, ele já está comprado na ideia, porque faz parte da essência. O segundo passo é como é que eu pego essa ideia do cliente e passo para a equipe. Quando eu digo equipe, não equipe Mivita, mas equipe projeto. Todos têm que comprar a ideia, né? Então, a gente faz um acompanhamento bem próximo. Porque a gente contrata projetistas de fora, né? Isso. Então, sim, o pessoal que vai fazer o projeto hidrossanitário, o pessoal que vai fazer o projeto estrutural, o pessoal que vai fazer o projeto de elétrica, enfim... E em cima disso o pessoal de elétrica tem que estar brifado. O que foi estudado? O cara de ar-condicionado tem que saber, cara, foi estudado isso. Tem um caderno de premissas. Sim. Isso foi estudado por causa disso. Eu estava vendo ontem, somente 40 páginas. Só, tranquilinho. Isso porque foi resumido. Eu já peguei caderno de premissas de 90. Bem básico. Então, assim, isso vai a nível de projeto e aí acontece... Eu diria que antes da obra é o maior período, né? Então, vai interações com os projetistas e depois vai para a obra. E aí, com a obra, sim. Nós estamos falando de visitas periódicas. Não são visitas surpresas, não precisam ser, tá? Acho que não é... O papel ali não é eu chegar, peguei vocês, não vão certificar. Não é isso, né? Não quero que isso aconteça. E na maioria das vezes, o mais engraçado é o cliente faz uma primeira certificação, internaliza grande parte do que a gente está falando ou do que a gente apresenta e... Na segunda, assim, se torna tão natural... Cultural, quase, Cultural, né? Não, se torna... E, cara, acontece. Eu até falei isso hoje já, né? Quanto foi mais fácil já o processo desse segundo em relação ao primeiro. Não, até brinquei que... Vai ficar cada vez mais fácil. Vai. Já vai se espalhar essa cultura, Deixa de ser tão novidade pra gente também, né? E quanto mais a gente entende o assunto... até melhor a gente consegue estressar ele com a Petinelli, né? E melhorar e, de fato, aplicar no nosso projeto. Porque enquanto a gente ainda não entende muito bem, até para nós é difícil adaptar aquilo no nosso projeto. Mas agora tá fluindo muito mais tranquilo, assim, tá bem mais fácil mesmo. Eu vou puxar esse gancho até porque eu tava lendo aqui o que o time anotou e tem uma informação que é muito legal, aí bate um orgulhozinho, né? Que tem um gancho com o que você falou lá no início, das práticas que a gente já fazia, né? Aqui, pelo que eles trouxeram pra gente, a Mivita vai ser a primeira construtora aqui na nossa região a buscar esse selo, né? Se a gente conquistar. Conquistar, com certeza. Muito bem pontuado. Já que a gente já fazia, desde o primeiro empreendimento, uma série de práticas, né? Isso até tem ajudado a gente a transformar isso em cultural. De onde veio esse start na incorporação de falar assim, vamos buscar uma certificadora?
Por quê? Porque é natural, aquilo assim, a gente já faz, já tem a coleta de água da chuva, a gente já reaproveita, já estava ali colocado, né, no nosso cultural quase. De onde veio o start de falar assim, vamos procurar agora um degrau a mais? Perfeito. E é isso aí, a gente vamos construir juntas, porque a Mivita acabou de passar por um processo de rebrand. E não foi um processo, né, do dia para o outro. Ele demorou. E aí, no primeiro momento, onde a diretoria contratou lá a consultoria do Groteira, foi aonde tudo começou. Porque o Groteira, nesse rebrand da marca, né, da empresa como um todo, fizemos lá a construção, né, estamos nos embasando nos 3 pilares arquitetura, né, o pilar de arquitetura, o pilar de ESG e o pilar de experiência do cliente. E dentro do pilar de ESG, a gente tem aí toda essa questão do meio ambiente, da parte social e de governança de uma empresa. Então, quando o Groteira fez essa reestruturação, né, esse rebrand da marca, foi onde isso tudo surgiu. Foi onde ele provocou lá com a diretoria, a gente correr atrás disso, e o Groteira tinha, acho que, uma relação com vocês já, né, já conhecia. E ele indicou, falou que... Aí o Rafael vai saber contar melhor, mas... Ele falou que era para eles se conhecerem, aí o Thiago chegou a visitar lá vocês, né? Aconteceu, o Groteira trabalhou conosco num projeto em Santa Catarina, né? E ali ele teve uma interação bem grande com o Guido Pettinelli, o fundador da empresa. E nesse meio tempo ele estava trabalhando com a Mivita. Quando entrou no pilar de ESG, e aí, né, o Groteira apresentou e falou, vocês precisam conhecer um pessoal lá de Curitiba, né? Eu acho que acima de... E aí foi falado, né? Acima de certificação é um pessoal que vai trazer inovação aqui para dentro, né? Aí o André, o Renan e o Thiago foram a Curitiba. Eu os recebi lá, inclusive. E fiquei... Eu posso estar enganado, mas acho que foram 2 dias completos entre Curitiba, Joinville e Balneário Camboriú, fazendo visitas em empreendimentos que nós estávamos fazendo, que o mercado estava conduzindo, do que tem de novo. O que é a sustentabilidade aplicada em edifícios, né? Não do ponto de vista de cumprir a certificação em si, mas como é que eu trago valor para o meu cliente final? Isso é o mais importante no final das contas. E ficamos lá 2 dias a fundo, né? Imersos em edifícios que a gente chama que são os nossos imóveis referência, né? Então, são edifícios realmente que a gente gosta muito. E vai ter o nosso cliente que vai vir ainda para o Espírito Santo visitar a Mivita para fazer o mesmo trabalho. Que legal. E não tenho dúvida de que essa visita deles lá fez toda a diferença, porque você falou no início, como que a pessoa vê valor, como é que reconhece. No nosso mercado aqui, capixaba, isso ainda é muito novo. A gente não tem incorporadoras que estão fazendo... buscando, né, não a certificação em si, porque a gente fala que ela é consequência, mas que faz de fato, que abraça de fato todas essas características e que entrega ali mudanças no projeto que vão proporcionar esse melhor conforto, esse melhor conforto térmico, lumínico, né, acústica, etc., e comprovadamente. Então, de fato, aqui para nós isso não é muito palpável. Então, a gente não consegue ir hoje num empreendimento que isso tudo está pronto e... Estou sentindo essa diferença aqui, estou vivendo isso daqui, estou sentindo esse ar diferente. Então, a gente não tem isso aqui. Então, para nós, realmente fica um pouco mais difícil. Então, quando eles foram visitar lá e que eles foram em vários prédios já com isso muito bem consolidado, virou uma chave gigantesca, né, da cabeça deles. E aí, quando eles voltaram de viagem, eles já voltaram fazendo todo esse alinhamento com o time de incorporação para a gente começar a fazer essa troca, esse contato com a Pettinelli. E aí foi da onde as coisas começaram a fluir, né? Contratamos e estamos aí numa já segunda contratação e vamos voar. Vou pegar um gancho do dado que a Mayara trouxe sobre a valorização de um imóvel quando ele está dentro e começando a atender e se preocupar com essas práticas, né? Hoje a gente percebe muito, principalmente o nosso ticket, que é um cliente mais exigente, né? Que é o alto padrão, ele está de olho em tudo, ele está antenado em todos os requisitos. Ele sabe da arquitetura do prédio, ele sabe da planta, Sim. ele sabe da parte da engenharia, ele sabe do mercado financeiro. Ele tem o poder de escolha na mão dele. Então, ele se torna, sem querer, um pouco mais exigente do que o normal, né? E aí, o que a gente mais percebe hoje na ponta dos atendimentos
não é só a frase bonita que eu coloco lá no book. Eu tenho placa fotovoltaica. A pergunta mais recorrente para a gente é, quanto eu ganho com isso? Então, cada vez mais, quando a gente fala de práticas, o nosso time de venda se preocupa em entender o por trás da prática. Então, não é mais o que a gente entrega, é o que o cliente ganha. E isso está, assim, unânime. Então, não é à toa que a gente tenta se aprofundar um pouquinho mais, porque o que entrega é muito fácil. Sim. É botar um tópico ali no book e aquilo vai entrar e vai sair despercebido, talvez, né? Sim. Agora, o que o cliente ganha, não só no nível de valorização do imóvel dele, mas de experiência de dia a dia. E aí eu queria puxar esse gancho para vocês conversarem juntos e apresentarem para quem tá assistindo a gente. Especificamente para o quarto, que foi onde isso nasceu de forma mais estruturada, né? Porque, como a Júlia bem falou, a Mivita já tinha essa preocupação de adotar uma série de práticas muito legais, sustentáveis, desde o primeiro prédio. Mas no quarto agora já está mais estruturado. O que vocês podem dizer que a gente já tem, e até reforçar, de repente, um pouco do que a gente fala nos atendimentos, né, Mayara? Que o quarto tem a nível de sustentabilidade. Temos mais quantas horas de podcast? E aí eu quero já aproveitar essa pergunta da Rose para complementar no sentido que a gente está falando aqui de valor, do que o cliente ganha em relação a isso, né? Na parte sentimental, psicológica, enfim, sensações. E aí o que a Rose também disse na questão de valorização do imóvel dele, enfim, vários quesitos. Mas também aproveitem para já falar um pouquinho o que ele ganha em relação a valor no bolso. O que isso impacta também para ele, porque, querendo ou não, também vai fazer diferença. A famosa economia, né? Economia, exatamente. Estou gastando menos, estou pagando menos. Isso aí. Então, boa. Então, vamos lá. Por onde começar? Por onde começar? Vou dar uma dica. Os nossos clientes, qual é a maior preocupação deles, geralmente? Ar-condicionado. Também. Não, mas tem muito a ver, acústica. Perfeito. Economia de energia. Show. Que a acústica pega bem, né? Acústica pega bem. É muito o que você falou de onde a pessoa vive, né? Qual é a sensação de estar vivendo ali no Mivita. Sim. Então, aí vem a parte acústica, vem a parte lumínica. Temperatura interna. Temperatura interna, que eu acho que são os pontos mais recorrentes, né, Mayara? Que a gente ouve nos atendimentos de dúvida, preocupação e dor. E aí, quando a gente rebate com o que vocês fazem, eles ficam tranquilos e aí avançam para uma compra. Vamos lá. Vou botar você para passar os slides do Rafael. Eu vou abrir aqui aí, tranquilo. Eu vou começar com uma... Na verdade, não é uma frase, é um modo de pensar de um incorporador lá de Curitiba, grande amigo nosso. E ele falou assim, soa até absurdo, tá? Você pensar que... Hoje, se você vai numa concessionária de carro, ou um cliente Mivita vai numa concessionária de carro, ele entra na concessionária, ele sabe qual modelo de carro ele quer, qual a marca de carro ele quer, o que esse carro tem de opcional, qual é o desempenho desse carro, qual é o consumo desse carro, né? Quanto que ele faz de 0 a 100, quais são os itens que vêm e não vêm de segurança, o que atende ou não atende a família dele, qual é o tamanho em litros do porta-mala do carro. Você chega para um cliente no mercado imobiliário hoje e a grande maioria sabe quantos quartos o prédio tem, qual o tamanho da área, e olha lá, e quantas vagas de garagem eu tenho. É isso. O maior investimento de 95% das pessoas do Brasil, o cara não sabe o desempenho daquele empreendimento, né? Então, trazendo para isso, quando a gente fala do que o cliente vai ganhar, e aí, separando a Rose comentou exatamente em térmico, lumínico e acústico, tá? Principalmente quando a gente fala de térmico e lumínico e eles estão relacionados entre eles. O comportamento do empreendimento varia de acordo com as fachadas e o tipo da fachada. Então, você pega um empreendimento como o Quartzo, você tem ali uma fachada norte extremamente bem ensolarada e nós sabemos, Vitória é uma cidade quente, né? Qual o tipo de vidro que eu estou trabalhando ali para que a pessoa consiga ligar menos o sistema de ar-condicionado? E aqui um ponto importante. Conforto de verdade não é eu ligar o meu sistema de ar-condicionado no 22 e meu ambiente chegar no 22. Conforto de verdade é eu poder abrir a janela e estar confortável dentro do meu ambiente, com a janela aberta. E aí, indiretamente, isso é eficiência energética, porque eu acabei de desligar um sistema inteiro, não precisar ligar esse sistema. Então, entender um edifício como ele se comporta de maneira passiva torna possível esse tipo de solução, não só do ponto de vista de diminuir o meu consumo de energia porque eu estou usando um sistema menor, mas também não precisar ligar esse sistema de energia. E aí tem uma interação muito importante quando a gente fala de ar-condicionado, fachada, conforto térmico com lumínico. De forma geral, você quer possibilitar a entrada de luz no teu apartamento. O que te incomoda não é a luz. O que te incomoda é o calor.
né? Entrar muita luz solar, por consequência, na maioria das vezes, vem... Então, qual o tipo de vidro que eu deveria estar especificando que eu estou possibilitando um apartamento extremamente bem iluminado, sem possibilitar ou sem eu ter um ganho de carga térmica excessivo para o meu sistema de ar-condicionado. Isso caminha junto. É isso que é o trabalho que a gente faz. Então, quando a gente fala de... Foi um dos itens do quartzo, por exemplo. A gente fez toda a troca de vidro das esquadrias para um vidro específico, né? Que é o habitat neutro lá da Sebras, por conta de um fator solar e uma transmitância luminosa específica que tem que ter lá, atingir de 60%. Então, a gente fez essa troca em todas as esquadrias, né? Óbvio, isso teve um custo a mais para trocar. E não só o vidro. Eles rodam tudo num programa lá, que eu não vou saber explicar o que é exatamente, mas eles mostram um monte de coisa que aí tá vermelho, aí tá amarelo, aí tá azul e o ambiente não atende. E aí, o que a gente pode fazer para esse ambiente atender? O vidro foi uma delas e também algumas esquadrias, mesmo que elas já estivessem atendendo o Código de Edificações de Vitória, ou até a mesma norma de desempenho, a gente teve que aumentar o vão, né? Aumentar o tamanho da janela para poder melhorar ainda mais esse conforto. Exatamente. E vai além, né? Então, vou dar um exemplo, e é um item recorrente quando a gente fala de edifício residencial de forma geral. E eu acho que foi uma dor no começo que a Júlia comentou. Quando você trabalha, e eu sou um defensor de banheiro enclausurado, eu realmente acho que os banheiros têm que ser enclausurados. Culturas diferentes. Tá? Pessoal, o banheiro tem que ser enclausurado. E aqui tem E o Thiago foi convencido quando ele visitou o Sul. Por que eu tenho essa ideia? Basicamente, 2 princípios. Para mim, o primeiro e o mais importante, fachada é nobre demais para ter uma janela de banheiro. Concordo, é um absurdo para mim, uma fachada com uma janela de banheiro. O segundo item é ventilação natural aplicada a banheiro é ineficiente quando comparada à ventilação mecânica. Só que qual que é a dor? E aí é onde o pessoal normalmente bate. Fala, como que é ineficiente? Eu tenho lá um ventilador no meu banheiro que não exaure nada. Falei, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de você ter um ventilador não garante nada ou que o sistema de exaustão está funcionando adequadamente. Então, o que nós trouxemos para a Mivita foi quais são os sistemas que deveriam estar sendo aplicados? Quais são os ventiladores que estão sendo aplicados? E o mais importante, que ventilador aplicado a esse banheiro ou a essa cozinha, eu não tenho geração de ruído, eu atendo toda a demanda, na verdade, eu até supro mais a exaustão de ar da demanda de ar ali dentro. Os famosos ventokits, que todo mundo odeia no banheiro porque faz muito barulho e, na verdade, não suga nada. Sim. Porque se, na verdade, tiver uma janela que ela não tem uma corrente de ar, ela é menos eficiente do que um ventokit. Muito menos, mas muito menos. E a gente fala ventokit de forma pejorativa. Porque é a marca ventokit. Exato, mas eu tô falando ali do sistema de exaustão. Então, quando eu apresento isso para vocês, né? Quando eu apresento isso para a Mivita para aplicar no quartzo, qual sistema de exaustão eu deveria estar aplicando para esse banheiro? Esse sistema aqui. Qual o nível de decibéis ou qual o ruído que esse sistema faz para que o cliente não perceba que o sistema está ligado? Eu quero que ele fale, o meu sistema não liga. Eu quero ir lá e provar que o sistema está ligado e ele não está ouvindo. Que legal. É isso que eu quero fazer. Bacana. E é um desafio, porque culturalmente falando, né? Aqui, pelo menos em Vitória, acho que na região, ainda é muito procurado o banheiro com ventilação natural, né? Perfeito. Só que a gente sabe que esse é um dos maiores desafios no encaixe da planta. Quem dera todos ficassem, né? Culturalmente. E nem sempre a gente consegue ter todos os banheiros do apartamento, dos que a gente produz, com a ventilação natural. Mas que bacana saber, então, que hoje, com essa estruturação, o banheiro que não tiver ventilação, ele é tão bom quanto e não perde em nada com relação ao banheiro com a janelinha. Usando o equipamento correto, adequado, dimensionado para isso, a marca específica, sim, ele atende e é muito bom. Inclusive, estaremos entregando no Lago também esse mesmo equipamento aí. Olha, que legal. Sim. É o equipamento de sempre, assim, digamos, né? Mas não é aquele mais... Vamos falar assim, comum, né? Aquele simplinho comum, não mais baratinho, né? Que tá ali fazendo aquele barulho horroroso. Então, no Lago a gente fez já essa troca, né? Também a gente já se preocupou ali também de entregar um equipamento mais eficiente. Bacana. Então, da parte de vidro, vocês capricharam para ter não só esse impacto de diminuição de ruído, como a parte térmica dentro do apartamento, né? Manter a iluminação. Quer ver uma coisa boba, mas como foi importante a consultoria e todos os estudos que eles rodam. A gente tem as abas, né, do quartzo.
rodando praticamente ali todas as fachadas, né? E aí tinha um quarto lá específico que tinha essa aba também passando na frente e que a gente teve que tirar a aba. A gente tirou a aba de um trecho porque ela estava dificultando a entrada dessa iluminação natural nesse ambiente. Então, assim, é bobo, né? A gente tá... Vamos supor, vamos fazer uma fachada massa, vamos tacar qualquer coisa aqui, bota um adorno, bota um brise, até brise. É lindo o brise, mas ele tem que ser colocado de forma estratégica e de forma calculada. Não é só colocar as coisas lá. Porque é bonito, mas o bonito, às vezes, só é bonito. E ele está prejudicando internamente o ambiente. Então, isso ficou muito marcado, assim, para mim. Porque... Um item que eu até achei engraçado, né? Então, a gente, entendendo como é que o prédio normalmente se comporta, a gente sabe... obviamente, não 100%, mas mais ou menos consegue determinar quais são medidas de conforto que vão dar certo, mais ou menos certo, e que a gente sabe que... E aí, numas interações com o pessoal da Mivita, não, estamos pensando em colocar isolamento térmico na parede. Eu tinha uma simulação pronta do prédio com isolamento térmico. Eu falava, então, gente, o que acontece? O isolamento térmico piora. Vai aumentar consumo, vai aumentar desconforto, não põe. E, tipo, é contraintuitivo. O meu papel é quebrar paradigmas, né? Então, é contraintuitivo. O pessoal fala de desconforto térmico, vou isolar a parede. Não, cara. Às vezes, isolar a parede piora a situação. E tudo isso tem que ser passado por teste. Tem que entender. Programas para poder validar esses números, né? Porque senão não dá para ficar só no achismo. Exato. Não, senão vocês só vão ter a comprovação disso quando estiver pronto. Aí, Exato. É mais E aí não tem o que fazer. E aí é muito mais caro, né? É mais fácil rasgar papel e começar de novo do que quebrar parede, né? Mas até, assim, eu fugindo um pouco até do tema só conforto térmico e acústico, do acústico, por exemplo, até a parte do caixilho das portas. Sim. Né, assim, parece bobo também, mas tem gente que entrega as portas, só aquela porta seca, bate seco, ela não tem aquela borrachinha ao redor, né, do caixilho fazendo uma vedação. Então, isso é um item também, mas já era uma coisa que a Mivita entregava. E aí tiveram toda a tipologia de parede entre apartamentos, apartamento com corredor, a parede da fachada. Então, tudo foi analisado. E não só nesses âmbitos de conforto também. A gente tem toda uma parte que foi analisada até de paisagismo. Por exemplo, a gente tem premissas de paisagismo para atender lá também pontuações para conseguir também o selo. Como uso de água, irrigação, plaquinha identificando as espécies. Então, é muito zelo também que tem por trás. São itens... Por isso que são 40 páginas de caderno de premissa, falando muita coisa, assim, de todas as áreas. Até de interiores também, a parte de especificação das luminárias, das lâmpadas. A gente gosta muito de fomentar a questão do mercado local, né? Então... Poxa, não só a localização do empreendimento, mas vou trazer obra de arte de um artista local, do Espírito Santo, de Vitória. Trazer isso para dentro do empreendimento realmente para fomentar, né? Então, isso faz parte do conceito do Quartz. Outro que me marcou também para trazer conforto e bem-estar para os moradores ou para os funcionários do prédio, o armário que a gente colocou na copa de funcionários. Um armário para os funcionários poderem guardar ali as suas coisas, de forma individual também. Então, você vê que não tem a ver com a parte de economia de água, nem que é o sustentável, né? Não, na verdade, muito mais. Muito além. Conjunto de Ele coisas. cresceu ao ponto de falar de conforto de modo geral, né? Sim, é proporcionar o bem-estar do morador. E dos usuários daquele prédio, né? Também teve Ai, meu Deus, me fugiu agora. O que eu ia falar? Tem muito item, né? Tem. Não, muito item. Eu fico aqui tentando pensar em todos bonito, e assim, me foge. ver vocês falando, o olho vai brilhando. Isso é tão legal, porque, assim, mostra que não é só a busca pelo selo, por uma certificação. Exato. É o que vocês realmente vivem, sentem, e isso passa para o cliente. Vocês querem, assim como a gente também, que o cliente tenha uma boa vivência, que, né, o funcionário tenha ali um momento de trabalho, mas um momento tranquilo, que não seja, né, algo ruim para a vida dele. Então, pensa no meio ambiente, pensa em tudo, isso brilha o olho de vocês, isso é tão legal pra gente, porque a gente consegue passar isso pro cliente também. Lembrei. E mostrar que a gente realmente se preocupa, a gente fala muito, né, a gente se preocupa muito com o cliente. E é isso tá... Vai muito além da venda, né? Tá muito presente Você falou na Mivita. Da água, eu ia falar da vazão das torneiras. Então, até torneiras específicas com arejador para redução de consumo de água. É uma torneira que ela jamais vai deixar de entregar o que ela tem que entregar.
Não é aquela torneira que vai sair uma água fininha. Fio de água. É todo um projeto calculado, né, de tubulação com vazão, para aquela torneira específica que tem um arejador, e no final você vai ter uma água excelente para lavar suas mãos, lavar sua panela ali na cozinha, sem sentir falta de nada. Ela vai servir da mesma forma, porém ela é específica, né, para poder ter essa redução de água. A própria, também as bacias sanitárias com válvula dupla, né, de acionamento, 3 litros e 6 litros. E às vezes são coisas que a gente parece que é bobo, né? Ah, bobagem. Não é. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, são vários itens que no final a gente está tendo aí essa eficiência, né, do prédio como um todo. Sim. E o mais bacana é... O que acontece? A Júlia comentou do processo que está sendo e da evolução que isso está crescendo, né, dentro da própria Mivita, adoção de novas práticas, etc. E tem algumas coisas que a gente não está acostumado a pensar, né? Então, vou perguntar para vocês. Se vocês forem num restaurante, pedem um prato de comida e chegar com um cabelo, vocês comem a comida? Não. Se vocês forem no mesmo restaurante, e aí vocês já não deveriam ir nesse restaurante, né? Mas pedirem um copo com água e chegar o copo meio sujo, vocês bebem água? Não. Se vocês olharem para aquele sistema de ar-condicionado ali e ele tiver peludinho, vocês param de respirar? Não. Não tem como. Sim. Então, assim, a gente consome 1 quilo de comida por dia, aproximadamente, 2,5 kg de água e ingere 14 quilos de ar. Se a gente não se preocupar com o ar que nós estamos ingerindo, a quantidade de problemas respiratórios que acarreta, problemas de saúde que acarreta é muito grande. E ninguém está olhando para isso. A Mivita eu sei que tá? Então, o fato de pensar na exaustão do banheiro, e eu não quero dar spoiler para os novos empreendimentos. Coçando aqui. Como é que eu passo para o meu cliente ou para um possível morador que aquele empreendimento tem todo o sistema de qualidade do ar foi pensado para ele, todo o sistema de água que ele está bebendo foi pensado para ele, né? Então esse é o tipo de coisa, esses são os próximos passos, essa é a maneira como a coisa vai evoluindo. E sempre vamos ter coisas para evoluir, para inovar. E essa busca constante. Então, a partir do momento que vocês têm um cliente que tem o Vento Kit, né, ou o sistema de exaustão silencioso, você acha que o próximo empreendimento dele ele vai comprar um apartamento que não tenha isso? Sim. A partir do momento que tenha um cliente que teve acesso a uma fachada que faz o controle solar, o próximo empreendimento dele ele vai estar olhando e vai falar, eu não aceito menos que isso. É disso para mais. É daí para mais. É aquilo que eu falei, a gente vai colocando a nossa régua lá em cima cada vez mais e a gente tem que ir superando ela. E isso é uma coisa que a gente, de uns tempos para cá, né, Mayara? A gente comentou isso hoje, inclusive, lá no stand. Que pra gente, mais uma vez, que fica à frente do time de vendas, a responsabilidade vai crescendo, porque tem sido muito frequente e a gente fica com muito orgulho disso com relação à Mivita, clientes extremamente exigentes, muito antenados, que olham o nosso produto, naturalmente, vão dar uma olhadinha no mercado. E eles voltam com o mesmo discurso. E depois que eu olhei o Mivita, eu não consegui. Não consigo. Porque eu olhei o cuidado da planta, eu olhei o cuidado da quantidade de apartamentos, eu olhei a tecnologia que vocês colocam, eu olhei o detalhe. Porque é isso, a gente tem uma preocupação muito grande, a Júlia sabe disso, de ir além book. Por isso que a gente futuca tanto lá o time de engenharia de incorporação, porque do mesmo jeito que o olho de vocês brilha quando fala do tema, o nosso também, porque a gente vê como é que faz lá dentro, né? E a gente bota isso para fora no atendimento e os clientes ficam com a mesma reação. Tipo, caramba, vocês pensaram no tipo de torneira que vocês vão colocar. E isso pra gente é muito bacana, a responsabilidade só aumenta, né? E é por isso também que a gente gosta de participar dos atendimentos. A gente fala para os corretores, deixa a gente participar. Porque a gente quer passar isso e são tantos detalhes. Se a gente pudesse, a gente ficava assim, 5 horas falando, sabe? De tudo que a gente pode oferecer para o cliente. Porque a gente sabe que realmente tem um cuidado gigantesco. E a gente agradece também a vocês por conta disso. Porque a gente consegue performar ainda mais o nosso trabalho muito por causa de vocês. E muito tem a ver com o que a gente falou lá no início, a percepção de valor. Então, o que a Mayara disse, o tanto que a gente vê a incorporação se preocupando com o detalhe e se preocupando em ir além do detalhe e se superar em cada empreendimento, e a gente sabe que é desafiador pra caramba, porque é um mercado extremamente competitivo. Sim. Então, olhar realmente um dado desse, de que a gente faz parte dos pequenos 8% que estão preocupados com isso, a nível Brasil, é incrível.
e a gente conseguir sentar com o cliente e perceber se ele percebeu esse valor que a gente está querendo agregar, que vai muito além do preço, é incrível, né? Então, e fica até difícil a gente falando de book, né, Júlia? Recentemente, na discussão, a gente falando sobre como é que formata, como é que bota os dados de sustentabilidade. A vontade de botar tudo no book, mas senão vai virar um negócio desse tamanho aqui. Pega o caderno de premissa lá e do book de anexo. Bota o final. Sim, porque é o que a Júlia falou. Quando a gente foi tentar resumir, né, Júlia? Era injusto. E dá dó, porque vai ficando coisa pra trás que você fala assim, poxa, mas isso é tão legal e a gente tá correndo tanto atrás disso, mas não dá pra botar tudo no book. E principalmente agora, porque eu particularmente, até a gente bater esse papo, eu não tinha essa noção. Eu ainda estava presa, eu acho que no conceito natural de que sustentabilidade são as práticas que vão gerar eficiência energética e hídrica e que vai impactar no bolso, como a Mayara falou do cliente. Saber que vocês acompanham até o detalhe do conforto e bem-estar, que nada tem a ver com a parte da economia, mas é o que a gente fala muito. O que entreguei no final das contas? Um ambiente incrível, uma experiência incrível de usuário ali para quem está circulando num prédio Mivita, né? Então, aí realmente não cabe no book. Não cabe. A gente vai ter que falar muito mais na apresentação agora. A gente adora, não tem problema não. Se vocês quiserem participar das apresentações, a gente marca junto, eles atendem. Não, o Rafael tinha que se mudar para cá. Isso aí. Gente, tem uma pergunta aqui, ó, sobre um selo, que é o selo dos sonhos para as grandes construtoras, né? Qual é o selo dos sonhos que faz parte das grandes construtoras? Explica um pouquinho mais para a gente, até para poder entender isso. Se tem um ápice, por exemplo, vamos botar o nosso, né? A gente começou a engatinhar escala, nisso. né? Já tínhamos pequenas práticas, pequenas grandes práticas. Não vou desmerecer nossas práticas, porque sempre foram grandes práticas. Mas a gente está engatinhando nisso. E aí, o que você diria, entrando nessa questão de selo ou mesmo de ideal, que seria um ápice? Ou não existe um ápice porque toda hora essa Ou céu é o limite? Como que é isso? É assim, né? Eu vou responder da seguinte forma. A gente tem uma mensagem interna que Deus colocou engenheiro e arquiteto no mundo para resolver problema. Né? Tá tudo explicado agora. É isso. Então, cada vez... E assim, todo cliente, todo projeto tem o seu desafio. Né? E tem alguns desafios que não são do projeto, são intrínsecos, né? da empresa, do incorporador, etc. A Mivita tem os seus desafios e quando a gente fez o quartzo, qual é o desafio do quartzo? É esse. Para o quartzo eu não vou conseguir, mas para o próximo eu vou ter 30 alternativas para esse desafio. E é o que tem que acontecer. Para o próximo vai ter outros desafios. Sim. Então, no final das contas, quando a gente fala de selo, o ápice... E aí eu falando como um profissional de green building, um consultor de green building, poxa, pensar no empreendimento, e eu não estou falando nem que zera consumo, ou zera carbono, ou zera água, mas que ele é positivo para o meio ambiente. Então, não é que eu estou equalizando, eu estou gerando mais do que eu tô utilizando. Então, fazer um empreendimento zero água, fazer um empreendimento zero energia, fazer um empreendimento zero carbono, fazer um empreendimento zero resíduos. Hoje a gente tem alguns cases desses no escritório, mas a nível de residencial, edifícios com moradores, aplicado a isso, a gente usa o termo de participar dessa tribo do Green Build. Então, ter todo mundo ali alinhado que é o melhor porque eu sei que é o melhor... para mim, esse é o ápice. E aí eu não tô falando nem de selo. Eu tô falando de mentalidade, de modo de vida. Tá todos os moradores ali comprando a ideia e falando, não, nós vamos transformar isso aqui num prédio que gera mais energia que consome, que gera mais água que consome, que não gera nenhum carbono e dá fim em 100% dos resíduos que não seja um aterro sanitário. Né? Então, para mim, esse é o ápice do ápice. E eu acho que e aí, do ponto de vista de sociedade, quando a gente estivesse encaminhando para esse caso... aí eu acho que é quando a gente começa a falar que o mercado da construção civil realmente tá concluindo a jornada, né? Digamos assim. Bacana. Ou tá chegando aonde deveria estar chegando. Eu vou pegar esse gancho, então, para te fazer uma pergunta. Você, como especialista dessa tribo, né? Perfeito. Sustentável. De um modo geral, um pouco disso você já falou no bate-papo, né? Sobre coisas que eu acho que você se atentaria num apartamento, coisas que você enxerga valor. Mas, para quem está assistindo a gente e vai comprar um empreendimento, se tiver em Vitória, compre um Mivita. Mas se for de um outro estado, o que você diria que seriam conselhos
Do tipo assim, cliente, você vai procurar um apartamento em construção, fica atento em tal coisa. Pergunte ao seu corretor de imóveis. Perfeito. Se a incorporadora faz isso. O que você diria que seriam dicas importantes para o consumidor ficar atento? Então, perfeito. Vamos lá. Muitas coisas eu já apresentei aqui, eu vou ser redundante, tá? Eu vou repetir. Mas acho que vale para fixar mesmo. Para falar, cara, a gente está falando muito disso porque é para fixar. Hoje existe uma norma brasileira para conforto e desempenho, né? Desempenho de edificações, a 15575, NBR 15575, que dita as regras de conforto. É o terror para alguns. O terror para alguns, mas eu digo mais. É o básico. É o básico. Se você chega para o seu corretor, para o seu vendedor que está vendendo empreendimento, vendendo apartamento, e você pergunta de conforto e a resposta foi ele atende a NBR 15575, se esperte. Porque eu não estou falando que a norma está errada ou a norma é ruim. Muito pelo contrário, mas ela é uma régua para tirar os piores do mercado. Mas não é uma régua dos melhores. Ele é uma régua para tirar os piores do mercado. Dali para baixo, ninguém deveria entregar. Sim, porque tá errado, né? Porque tá errado. Mas isso tinha que seria entregar... o mínimo. É o mínimo do mínimo o cara que deveriam estar entregando. Polêmico isso. Meu prédio é confortável porque tá atendendo NBR 15575. Não. O teu prédio é legal, porque ele tá atendendo a NBR. Não que ele é confortável. Sim, tanto que várias coisas que a gente mudou no quartzo foi em função disso. Atendia a NBR, mas a gente melhorou. Exato. Pra poder ficar mais confortável e melhor ainda pro usuário. Então, olhar para isso. Quais são os estudos que foram feitos de fachada ou de desempenho térmico? E assim, não tô falando que tem que chegar em ferramenta de simulação, mas, poxa vida, quanto que o meu prédio vai consumir de energia? Você tem esse dado? Quanto que o meu prédio vai consumir de água? Você tem esse dado? O que foi pensado para a água? Eu tenho geração de energia no alto do meu empreendimento. Quantos % da energia do empreendimento esse sistema gera? Como é que ele está sendo? Como é que foi pensada a manutenção desse sistema? Então, assim, tá muito em voga atualmente carregamento de carro elétrico, né? Foi pensado... estrutura. Hoje tem grande parte das construtoras e incorporadoras já estão pensando em infraestrutura de carro elétrico. Está tendo uma mudança agora da norma também para se atualizar nessa questão, mas o que foi feito em relação à acústica? Eu tenho a laje, eu tenho um contrapiso flutuante com isolamento acústico. Um ponto importante que a gente bate muito nessa tecla. Poxa, eu tenho um quarto com uma cabeceira de cama. O que eu tenho do outro lado? Um outro quarto com cabeceira de cama. Em que altura que está o interruptor de um quarto e do outro? Porque eu sei que aquilo ali vai causar ponte acústica, né? Vai gerar um problema de acústica. Então, algumas perguntas fáceis da gente estar olhando aí num projeto que deveria estar sendo questionado para o corretor de imóveis. E muitas vezes... O detalhe. E muitas vezes, até puxando do nosso lado, né? O time de vendas, muitas vezes, não tem o dado técnico. E, às vezes, não é que não tem porque não foi fornecido. É porque não está na ponta da língua. Sim, Então, você diria que, no mínimo, eu falo assim, a gente brinca, né? Quando vem um cliente mais exigente, faz uma pergunta que é muito mais da engenharia ou da arquitetura, a gente tem a famosa frase, né? Excelente pergunta. Eu vou levantar esse dado. Porque não tem problema não saber. Exatamente. Mas sabendo que hoje a Petinelli acompanha a Mivita, é um dado que a gente vai começar, como a gente começou a apresentar, né? Nos primeiros atendimentos do quarto, já ter dados de medição, né? Tudo bem se pelo menos a gente fala, olha, a nossa empresa tem uma consultoria e tenha certeza de que a gente está pensando fora da caixinha. Com certeza. Sabe? A gente está indo além para a tua melhor experiência e conforto. Com certeza. Porque aí... né? A gente fica tranquila. Exato. E tem até uma história, assim, eu me apropriei dessa história porque ela é muito boa. Esse mesmo incorporador do carro, a gente fazia um trabalho com ele lá em Curitiba, na parte de conforto, e desenvolvia um material de marketing justamente para ficar no stand de vendas. Numa bela sexta-feira, apareceu um possível comprador, olhou o material. E é um material robusto, 60, 70 páginas, no nível do caderno de premissa. E aí, ele chegou para a pessoa que estava ali acompanhando e falou, eu posso levar isso aqui para casa? Eu trago na segunda-feira? Sem problema, pode levar. E ele levou, voltou, devolveu e falou, eu vou comprar um apartamento. E morreu aí. Eu absorvi essa história, tipo, ele comprou esse apartamento só por causa desse estudo de engenharia. Só por causa disso. Mas depois conversa vai, conversa vem. No final, não foi só por isso, mas sabe aquela... Tô em dúvida se
Mas, poxa, olha o nível de detalhe. Sim. Não é possível que esses caras não estão olhando pro que eu tô pensando. E Fica muito mais transparência, palpável, né? Sim, Porque exatamente. tá ali, tá acessível Tá ali. pra ele, né? O apartamento que eu tô comprando tá aqui, ó. Aonde eu vou ter sol às 3 da tarde. Ih, já tô vendo. Pode deixar, eu vou entregar. Já entendi tudo. Eu vou entregar um pra vocês, pode não, deixar. o comercial já tá assim. Já pensando, Mas- né, nos próximos Não, mas é uma detalhes que excelente virão. ideia. Mas isso é bacana, porque é o que a gente falou lá no início, né? Hoje em dia, cada vez mais o nosso cliente é É exigente. exigente. Sim. E ele não quer que a gente seja o especialista na parte sustentável, mas ele quer que a gente tenha a transparência de tentar trazer essa informação para ele pensar. E muitas vezes eu já peguei alguns casos do cliente, talvez eu tô falando para ele 30 minutos. Ele não prestou atenção no que eu falei, Sim. mas ele pensou assim, tem alguma coisa ali. Eles Sim. pensaram nisso, É. né? Então, Tiveram do cuidado. tipo assim, Rosa, não precisa falar mais nada. Eu só perguntei porque eu queria saber se vocês pensaram nisso. Sim. Então, essa preocupação, ela é cada vez maior, né, Mayara? E aí, assim, pra gente dar uma dica também, lógico, a gente quer que o mercado evolua como um todo, né? Não só a nossa construtora, mas também como um todo, porque realmente é importante pro cliente, pro meio ambiente, pro futuro do Brasil, do mundo, enfim. Júlia, você, assim, se fosse pra dar uma dica para arquitetas que estão começando, construtoras que pensam também, você também, Rafael, pensam em seguir essa linha e não sabem talvez por onde começar, o que fazer. Dá essa dica, né? Porque é como eu falei, é importante para todos, é importante para o cliente, é importante para o meio ambiente, é importante para o nosso futuro, para o Brasil, para o mundo, enfim, como um todo. Falando pelo que eu vi até da nossa, né, incorporadora, dos nossos diretores, eu acho que primeiro de tudo você tem que querer fazer diferente. Você tem que partir daí. Você não tem que querer fazer só mais do mesmo. Partindo daí, você vai querer instigar essa inovação, o que eu posso entregar de diferente, vou buscar referência fora do Espírito Santo, fora do Brasil, que rolou muito, né, recentemente com a nossa diretoria. Então, tem que estar na veia isso. Tem que partir, é um eu interior querendo fazer a diferença ali no mercado. Porque sem isso você não vai correr atrás de nada para trazer de diferença. E aí, depois disso, eu acho que o que a gente fez também, que foi buscar profissionais da área para poder atender isso, que foi o que a gente fez contratando a consultoria da Pettinelli. E que antes disso, ainda com o rebrand da Mivita, da marca, então, a Mivita como empresa, ela tem se posicionado muito no mercado em relação a isso, né? De se estruturar, de fazer o diferente, de trazer coisa nova, de se importar com o cliente e, de fato, entregar um lar para ele morar, que vai ser o lugar que ele vai ficar até, né? Então, eu acho que é isso, ter isso na alma, assim, ter correndo na veia, querer fazer diferente e mudar o que está sendo entregue, mudar o mercado e se posicionar dessa forma, né? Também não dá para você vir fazer aquilo ali e depois, foi muito difícil, vou fazer mais não. Então, também é uma questão que vai se enraizar na empresa, né? E mudar ali o pensamento de todo mundo que está envolvido. E, além disso, também ter uma equipe muito bem engajada, porque não adianta nada a diretoria ter ali a ideia, né, e querer consolidá-la dentro da empresa, se isso de fato não foi disseminado. Então, isso foi muito bem disseminado dentro da Mivita e hoje todos os setores, né, acho que já estão com isso muito bem na cabeça, para poder fazer essa diferença. Então, nossos times hoje, né, e não falo nosso time de incorporação, não, eu digo a Mivita como um todo, que comprou essa ideia, abraçou, botou aqui debaixo do braço e vão embora. Então, acho que é isso. Tá vendo? É por isso que a gente vende com orgulho. Vocês falam com a gente assim, nossa, mas vocês vendem com uma vontade, o olhinho tá brilhando, é porque é de verdade. A gente vê brilha de todos nós, que né? não é amor. papel, não é frio, sabe? A gente brincou no início que é filho, é por isso. A gente tem todos os setores ali dentro, cada um com seu dever de casa, cada um com seu nível de exigência, mas todo mundo comprando a mesma frase que a Júlia falou, que é uma vontade genuína. Não é fazer por obrigada. fazer. É uma vontade genuína de fazer mais. Sim. E mais e fazer diferente, né? Por isso uma que fica tão difícil cada vez mais. Até onde vamos? É uma sustentabilidade com um resultado real, né? Um Isso. propósito real Isso. de mudança de vida para as pessoas. E eu acho que o mais importante quando a gente fala de fazer diferente, principalmente do ponto de vista de inovação, se a gente tivesse certeza que ia dar certo, certeza que eu digo é certeza absoluta. Não, isso aqui vai dar certo. Tava todo mundo fazendo, gente. Nós estamos ali para inovar, nós estamos ali para pegar o mercado, chacoalhar o mercado, pegar, né, clientes que, né, a gente usa um lema de clientes que nos amam, a Mivita é um desses exemplos. Pessoal, vamos lá.
O que eu estaria fazendo diferente nesse empreendimento que eu não tenho certeza alguma se vai dar certo? Tem isso, isso e isso. Não, isso aqui vende. E isso aqui, se der certo, o negócio explode. E é isso. Óbvio, guardadas as devidas proporções e ainda tem que estar numa margem de segurança. Mas esse é o nosso papel. É como é que eu faço viabilizar isso aqui? Sim, bacana. Bom, gente, a gente vai caminhar para o encerramento, porque que se deixar... já passou tão rápido, né? Não é? E se deixar, a gente fala pouco, né? Quase se deixar, nada. a gente fica aqui 2h30 de podcast. Eu tô com medo Mas de é sair muito daqui com um assunto, né? apartamento. Pois é. É com elas mesmo. Eu acho importante. Pronto. Acho importante esse E passo. vou puxar esse gancho, ó. Aqui a gente falou, deu mais ênfase, logicamente, no quartzo, que é o nosso produto recém-lançado. Então, a gente, até pelo bate-papo fluido, a gente não conseguiu entrar em todos os detalhes sustentáveis do quartzo, mas isso você consegue com um profissional de venda que já trabalha o seu produto, né? Que trabalha o quartzo, trabalha o Mivita. Então, fica aí o convite para você mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato, se quiser conhecer um pouquinho mais, não só do nosso universo da Mivita, os empreendimentos que a gente já entregou, os que a gente ainda tem unidade disponível, mas do quartzo, que é o mais novo, recém-lançado, e que a gente falou tanto aqui hoje, que tá mais caprichado do que nunca. Fica aí a dica, fica o convite, vai ser um prazer te receber aqui, né, Mayara? Com certeza. E também se aproximar da construtora e ficar sabendo dos próximos projetos que vão estar cada e vez que o quartzo foi só aí um começo de começo que dessa vem por aí, história. sim. Bacana. Júlia, muito obrigada. Que seja a nossa primeira conversa de muitas aqui, porque tem muito assunto, né, Mayara? Nossa! Ó, o que mais pedem pra gente Júlia vai é saber aparecer dos aqui, ó. bastidores. Como é que Direto. faz? O que é incorporação? Como é que nasce? Como é que cria? Então, a Ai, gente tem muita muito coisa mesmo, assunto. sim. Ajude-nos com convidados, como você trouxe pra gente. O Rafael, Não, muito foi incrível. obrigada. Foi incrível. Casou, né? Agradeço. Caramba, Muito Eu que obrigada. agradeço o convite e ficamos à disposição. Então, quiser questionar tecnicamente, a ideia, mercado, estamos aí aberto para ajudar vocês. Já tá o convite aqui para o próximo projeto, você vir contar quando puder. O próximo, O que sim. tem de diferente? Com o maior prazer. O que a gente vai se E aperfeiçoar? sabe qual é o mais legal? É que no próximo projeto eu vou dar spoilers pro terceiro projeto. isso vai ter aí. coisas melhores Isso ainda. aí. É isso aí. Pronto, agora os clientes estão aflitos. A gente também. Querendo saber o que é, o que vem. Equipe, se preparem. O estômago da Júlia que aguente. Nossa, É. mas tá bom. E a gente assim aqui mesmo. roendo unha pra saber o que vai acontecer. A gente nem dorme, né, de ansiedade. Mas isso é um sintoma bom, né? Porque a gente, de fato, gosta muito de ver nascer Sim. o projeto. E acho que a gente nunca para de sofrer no bom sentido, né? Porque É. cada etapa dele é muito bonita. A etapa que a Júlia começa a contar pra gente que vai nascer quando lança o produto, como foi o quartzo, quando a gente vê ele chegando no meio da vida, que já começa a aparecer o estrutural. E agora, como tá sendo o lago, né? Ele já em etapa final, que aí a gente já fica ansioso, aí já dá vontade de chorar, porque vai ver Não, o tem dois crédito. momentos que são assim, né? O lançamento, que a gente fica lá também toda cheia de lágrima nos olhos, emocionada, passando um filme na cabeça com tudo que foi. E na hora também de entregar, que, nossa, assim, é muito gratificante. Muito bom, né? É o filho que nasceu. Sim. Bom, no mais, muito obrigada para você que assistiu. A gente vai reforçar, né, Mayara? Interajam com a gente, porque a ideia do Mivicast é, mais uma vez, mostrar para vocês um pouquinho do nosso universo, como é que são os bastidores, como é que um prédio nasce, quem que a gente procura para ensinar a gente a ser cada vez melhor. A gente vai trazer profissionais de venda, profissionais da parte do mercado financeiro, todos os assuntos para que você, cliente ou corretor, se sinta bem servido de informação. Você precisa saber o que está acontecendo, ser um cliente comprador, né, Mayara? Cada vez mais bem informado. E aí, interage com a gente, comenta, dá sugestão de tema. E se você achou legal esse conteúdo, curte aqui pra gente saber que você achou legal. Compartilha se você acha que vai agregar com alguém. E interage com a gente, né? A gente espera você aqui.